Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre sistemas e controles de iluminação. Entre os diversos modelinhos, nós vamos falar sobre os fotorrelés, né? O que são e aonde a gente poderia estar utilizando em nossos projetos. Então, o que são os sistemas e controles de iluminação? São equipamentos que ligam, desligam e controlam o nível de luminosidade e a temperatura de cor nos ambientes. Dentre as diversas opções, tá? A gente tem os interruptores tipo liga e desliga, as minuterias, sensores de presença, controles de luminosidade, que são os dimmers, controles lógicos programáveis, que são os timers, sistema inteligente de controle de iluminação, que é a automação, sistema integrado de iluminação natural com artificial e sistema integrado de temperatura de cor com o ciclo circadiano. E a aula de hoje vai ser específico para a gente conhecer aqui os fotorrelés, também conhecido como relés fotoelétricos, tá? Todos esses componentes, todas essas ferramentas que a gente pode disponibilizar, escolher para colocar nos nossos projetos, tem um único objetivo, que é de economizar energia e proporcionar bem-estar ao nosso cliente, por conta das comodidades que eles nos dão, mesmo que sejam soluções simples, sem necessariamente a gente, né, já introduzir a automação, que é um desses sistemas de controle de iluminação, né? A gente viu que existe aqui algumas opções que a gente pode vir a colocar. Então vamos conhecer um pouquinho o que, que são os fotorrelés, né? Ou os relés fotoelétricos, tá? Ele se destaca por ser um dispositivo mais tecnológico, com atributos complexos como uma eletrônica embarcada e até mesmo circuitos programáveis, trazendo desta forma para o usuário, ou seja, para o nosso cliente, comodidades e versatilidades. Por se tratar de um dispositivo de boa performance, favorecem muitos os projetos de automação para iluminação, né? Onde que normalmente a gente vê esse tipo de equipamento no nosso dia a dia? A gente vê muito na iluminação urbana, tá? Esse tipo de equipamento que fica lá na parte de cima da luminária, da iluminação pública, né, na iluminação urbana. Dependendo do ângulo em que a gente passa pela luminária, a gente consegue ver. Ele tá aqui, ele fica encaixado, porque essa é a base que recebe a energia, porque ele precisa de uma alimentação, né, da energia elétrica, para que ele possa ser ali conectado e cumprir com o papel dele. E esse conjunto fica em cima das luminárias, né, ali da iluminação pública, da iluminação urbana, tá? Tem diversos modelos. Se a gente for parar para ver, aí você precisa ver dentro do fornecedor que chega à sua cidade, que te atende aí, quais são os outros modelinhos, né, ou outras opções mais simples para que você possa estar escolhendo e muitas vezes colocar em projetos residenciais, que às vezes colocar essa solução, a gente tem que, às vezes, na verdade, quebrar um pouco ali a cabeça para esconder esse conjunto. Às vezes, eu quero colocar numa luminária de área externa, numa arandela, no meu projeto, na casa do meu cliente, e eu preciso que ela fique acesa de noite, né? Então, o meu cliente, ele pode ficar tranquilo, porque ele não precisa lembrar de ir ligar e depois de desligar, porque a gente vai ver que dentro desse equipamento, tem uma fotocélula. O que, que tem a fotocélula? Qual que é o papel dela? A fotocélula é um componente muitas vezes utilizado nesses tipos de dispositivos que tem a função de identificar se o ambiente está claro ou escuro. Então, se a fotocélula tem essa função de identificar se está claro ou se está escuro, no exemplo que eu falei que a gente encontra muito desses equipamentos na iluminação pública, na iluminação urbana, à medida que o sol vai se pondo, a gente vai, né, ficando mais escurinho, vai perdendo essa luminosidade natural do dia a dia, né? Então, essa fotocélula está aqui,
tá? Ela vai entender que está faltando luz e ela vai acionar, por isso que essas luminárias acendem sozinha. Então, voltando aqui ao exemplo, às vezes essa solução, esses dois equipamentos, fica feio se eu colocar do lado da luminária. Então, muitas vezes nessa arandela, eu posso esconder esse equipamento ali no beiral. Aí a gente só precisa cuidar onde a gente pode vir a esconder esse equipamento por conta da fotocélula, né? Tá? Que vai fazer esse papel importante para a gente de acionar e desligar sozinha. Para que eles possam acionar essas arandelas de corredor lateral, por exemplo, eu tenho que cuidar que a luz dessas arandelas não pode influenciar na fotocélula que vai captar, porque senão ela sempre vai entender, né? Se eu tenho luz, que ela não precisa estar funcionando, então ela pode vir a ter essa interpretação. Ela está ali do lado de fora, entendeu que o sol está se pondo, ela aciona a arandela. Da mesma forma que a arandela acende, né, liga, ela pode entender a fotocélula que pode estar ali escondidinha, mas virada, né, numa posição que pega a claridade da arandela e entender que tem luz. Então ela vai fazer o quê? Apagar a luz. Aí ela vai entender de que está faltando, ela está aqui, ela vai entender que está faltando luz, então ela vai acionar. Então a gente pode ter esse conflito de informação. Então esse equipamento ele tem que ficar realmente estrategicamente localizado para que cada um possa cumprir a sua função. A fotocélula possa dar o comando certo para o relé fotoelétrico e acionar essa luminária. Tá? Então, nesse sentido. Mas tem soluções em que, às vezes, dependendo da luminária, da arandela, me permite colocar esse equipamento dentro dela e não necessariamente, né, fazer uma ligação com o equipamento que fique um pouquinho mais afastado, em que a comunicação elétrica tem que acontecer, né? Senão ela também não vai acender, tá? Então, às vezes, o fornecedor consegue disponibilizar para você soluções que você pode rosquear dentro da luminária para rosquear a lâmpada. E aí fecha-se a luminária e ela vai trabalhar ali na função, né, de identificar, porque ela tem a fotocélula ali dentro, de identificar que quando o sol se pôs, precisa acionar. Quando está amanhecendo, ela apaga essas arandelas. Tá? Então, a função de um fotorrelé, né, ou de um relé fotoelétrico é justamente isso, né? Dar essa comodidade e essa versatilidade nos nossos projetos quando eu preciso de que essa luminária fique acesa por um bom tempo, e nesse caso, né, a gente considera então no período da noite toda, tá? E o nosso cliente não precisa ter a preocupação de acender ou de apagar ela, porque o próprio fotorrelé vai cumprir com este papel. Eu espero ter contribuído com mais essa informação, né, sobre os fotorrelés, né, o que eles são e como a gente poderia trazer eles para os nossos projetos. Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.